diferente, o seu jeito. A Bíblia diz que Pedro já entra correndo para dentro e olha dentro do sepulcro, observa o ambiente e não vê Jesus, não encontra Jesus. João vai relatar um dos momentos que ele tem um discernimento diferente, costume daquele tempo, que João vai olhar e ver que os lenços que José lá atrás, nos dias que enrolou ele nos lenços e colocou sobre a face, está ali jogado. Um dos corpos jogado, aquele que lançava sobre a face do Senhor Jesus, um dos lenços, estava dobrado à parte. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que João começa a entender que naquele tempo, pelo costume, quando um amo, ou seja, uma autoridade, ali alguém de nome, quando ia visitar uma casa ou num evento, estaria ali, os servos, quando ia servir, ele ia receber sinais por lenço. E o amo, quando estava ali, ele estava fazendo ali a sua refeição, e o servo ficava de longe observando e olhando. Se porém o amo, o rei, ou seja, aquele que tem autoridade, colocasse o lenço dobrado e deixasse a mesa, se deixasse o lenço todo jogado de qualquer forma, ou dobrado, lançado de qualquer jeito, é que ele ali se limpou e lançou: está consumado. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo: eu terminei, pode tocar a mesa. Mas se naquele tempo, pelo costume, o amo, o rei, ele deixasse o lenço dobrado, era uma mensagem para o servo: não toque a mesa, porque eu saí, mas eu vou voltar. Oh, aleluia. E João entende aquela mensagem e começa a lembrar: Jesus fez a promessa que voltaria. Jesus fez a promessa que ressuscitaria o terceiro dia. Começa a contar: sexta, sábado, hoje é domingo. João tem aquele discernimento, porque ele era aquele discípulo que a Bíblia diz que o Senhor chamava ele discípulo do amor, aquele discípulo manso, aquele discípulo que sempre estava assim, lançando ali sobre Jesus. E João entende aquela mensagem, e ele também já entende que Jesus vai voltar. Entende? Peraí, ele ressuscitou. E sai João também com Pedro correndo para a cidade. É tremendo isso, mas queremos chegar onde a gente leu, para você entender melhor. Então nos evangelhos tem acontecimentos, as mulheres já foram ali, alguns dos discípulos já foram ali, mas vai acontecer algo, que Jesus saiu do sepulcro ali, o anjo removeu a pedra. E cadê Jesus? Para onde ele foi? Ele só deixou mensagem, dizendo para o anjo: ó, fala para elas que eu já sei que vão estar vindo aí para me caçar, mas quando chegar aí, fala que eu estou indo para Galileia, e fala para os discípulos irem para lá, que eu estarei lá. E num desses momentos, a Bíblia vai falar de uns dos discípulos, não aquele que fazia parte dos 12, porque Jesus não tinha só os 12, tinha também outros que levavam a mensagem, a palavra, que ali estava e confiava que Jesus era o santo, o poderoso. A Bíblia dá nome a um, Cleopas, e deixa o outro anônimo. E o que eu quero que você entenda é que quando a gente olha, a Bíblia não se confunde, e a Bíblia não confunde ninguém, amados, na verdade. Eu quero que você entenda que quando a Bíblia deixa esse anônimo, é para a gente entender que nessa noite sou eu e você, como aquele discípulo anônimo naquele dia. Naquele dia, aquele discípulo está com outro discípulo chamado Cleópas, que já está num caminho seguindo para uma aldeia chamada Emaús. Já deixou Jerusalém. Em propósito, não era para deixar Jerusalém, mas com a dor da perca, com o sentimento que tudo passou, que parece que Jesus ali que acabou, morreu, não vai ressuscitar, nada mais vai acontecer. É o sentimento do que? Parei, desisti, vou largar de mão dessa caminhada, porque como seguir sem Jesus? Se eles já viram que era difícil com Jesus do lado deles, se muitas das vezes eles presenciou Jesus do lado deles e as pessoas querendo apedrejar ele, eu fico imaginando eles pensando: imagina sem Jesus estar do nosso lado. Ali está indo 2 discípulos animados, e a Bíblia dá nome a uma aldeia de Emaús. E esses 2 discípulos estão indo caminhando e conversando, e o assunto só era somente esse, sobre Jerusalém. Que assunto, pastor? Aleluia, Jesus. Que assunto, pastor? Tudo se falava naquele momento somente da morte de Jesus. Naquele dia era um domingo, era bem cedinho. Aqueles discípulos já tinham levantado e já saído fora de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles vão 2 conversando, como 2 amigos, e eles ali comentando, mas entristecidos, cabisbaixo,
triste. E como não era para estar? Era claro que era para estar triste. O mestre morreu, o mestre não está mais ali. Só que também fazia parte também dos outros, que esqueceu da promessa, que esqueceu que Jesus já tinha falado que ia ressuscitar. E tá indo esses dois discípulos comentando, reclamando, fico imaginando eles olhando para o outro, dizendo, Senhor, Jesus partiu, mas eu pensava tanto que ele seria aquele que ia mudar a história. E sabe, começa a ilustrar agora para você entender. Dois amigos indo conversando com Jesus, falando sobre Jesus. E a Bíblia diz que de repente chegou um terceiro homem perto deles. Oh, aleluia. Chega um terceiro homem perto deles e que diz assim: o que tanto preocupa vocês? O que vocês tanto reclamam? O que está acontecendo? Qual que é o assunto? Aqueles dois discípulos não conhecem quem acha que era Jesus. E na mesma hora eles olham e falam assim: mas peraí, mas só você não sabe o que está acontecendo? Em Jerusalém todo mundo sabe. Como você não sabe? Um dos maiores acontecimentos aconteceu 2 dias atrás, 3 dias atrás, na verdade. Jesus, o Nazareno, aquele que a gente tinha ele, que tinha poder na palavra, poder para incomodar corações, aquele que tinha poder para curar, libertar. E assim eles falando para Jesus só ouvindo, mas eles não sabiam que é Jesus do lado dele. E eles ali entristecendo e falando: só você mesmo que não sabe. A gente tinha ele como nosso mestre, mas ele partiu, ele faleceu, as autoridades entregou ele, os sacerdotes foram os primeiros a dizer para matar ele, e ele partiu, e agora a gente não sabe o que fazer. E a Bíblia diz que eles vão caminhando, mas junto com eles estava Jesus, junto com eles estava o mestre, e eles não reconheciam, e eles lamentavam para Jesus sem saber, como se fosse um homem que apareceu do nada. Sim, e apareceu do nada, um homem que chegou ali para ouvir eles, e Jesus caladinho, só ouvindo a queixa deles, só ouvindo a reclamação, só ouvindo a dor, a lamentação deles. E eles falando, e uma coisa chama atenção, que toca em Jesus, que é quando eles falam assim: a gente tinha ele como aquele que ia mudar a história de Israel, mas ele partiu. Eu fico imaginando que Jesus vai dar a resposta agora, porque Jesus sentiu. Eles estão com um sentimento que como se eu fosse limitado. Eu fico imaginando Jesus agora dizendo, olhando com aquele sentimento: peraí, eles estão achando que eu fiz uma promessa e não vou cumprir. E eles ainda não conhecem, eles ainda não sabem com quem está falando. E a Bíblia vai dizer que eles caminhando, Jesus já sabe que chegou na aldeia de Emaús. E Jesus, a Bíblia diz que quando chega ali, eles param, e Jesus faz de conta que vai continuar andando. Na mesma hora eles param e dizem: para aí, fica com a gente, já está tarde. Em outras palavras, a gente gostou da tua presença, amando que mesmo sem saber, mas eles falavam assim: já está tarde, já vai escurecer, vem ficar com a gente na aldeia, vem fazer parte com a gente, vem sentar na mesa com a gente, vamos se alimentar. E a Bíblia diz que Jesus sabia, mas Jesus fazendo de conta que estava passando direto. E na hora que eles clamam e diz assim que gostou de falar com eles, que na hora que eles mostravam que estava bom aquela presença, que estava bom caminhar com ele, que estava bom se abrir com ele, Jesus volta ali e diz assim: então eu vou passar a noite com vocês. E entra para aquela aldeia, e algo vai acontecer ali que é tremendo. Eles ainda não estão conhecendo quem é aquele homem, e a Bíblia diz que eles vão sentar ali sobre a mesa, e naquela mesa tem pão, tem alimento, e eles sentam ali e ainda não conhecem, mas Jesus vai fazer um dos atos. Oh glória, é tremendo, amados, que até o momento eles não conhecem quem é Jesus, mas amor estar com ele, amor conversar com ele na caminhada, amor se falar com ele, se abrir com ele. Eles amaram aquela presença, mal sabendo até o momento que era Jesus. E num desses momentos que entra na casa, que vai passar a noite, a Bíblia diz que Jesus então toma a mesa. E ali naquele momento, que poderia aqueles discípulos eles mesmos pegassem e vir, porque aquele homem é um visitante, né? Porque na verdade não era um visitante, já é muito bem um conhecido deles. Sabe o que Jesus vai fazer? Vai ali, pega o pão e começa a repartir o pão. E aquilo ali parece algo. Os discípulos começam a olhar e falam assim: eu já vi essa cena antes, repartindo o pão. E Jesus, quando reparte o pão, começa a entregar um para cada um deles.
E aquela cena, a Bíblia diz que o coração deles começa a arder, daqueles dois discípulos. Começa a queimar, começa a arder. Eu fico imaginando eles olhando um para o outro, dizendo assim: tem algo errado aqui, quem é esse? Ele tomou a mesa primeiro que nós. Eu fico imaginando eles agora olhando e dizendo assim: quem é ele? Repartindo o pão, ele tomando a frente, aleluias. A Bíblia diz que eles começam a estranhar e começam a observar, e está vindo no coração: peraí, eu já vi esse gesto antes, não tem muito tempo não, foi 3 dias atrás, à noite em que foi traído. Ele partiu o pão para os discípulos daquela mesa. Ele deixou ali o vinho e entregou na mão de cada um. E a Bíblia diz que quando Jesus reparte aquele pão, entrega na mão de Cleopas, entrega na mão daquele outro discípulo, que nessa noite Jesus deixou marcado que sou eu e você, que tem momentos que a gente esquece quem é Jesus, que tem momentos que a gente está num caminho que não é para dar, mas Jesus é o mestre que vai lá nos buscar, nos endireitar e dizer assim: ó, não foge do teu propósito, aleluias. Na hora que entrega o pão, a Bíblia diz que eles pegam o pão, olha para o outro e diz assim: ele repartiu o pão, peraí, tu és o mestre, aleluias. Eles olham para o outro e dizem assim: ei, ele não é qualquer um, ele é Jesus. E já arde o coração, olha para o outro e diz assim: meu coração queimou. E o seu? E ele fala: meu coração queimou também. Na hora que já olha para a mesa, na cadeira que estava Jesus, Jesus já não está mais ali, desapareceu. E o coração queima, falando assim: ó, volta para Jerusalém, volta para Jerusalém, porque ele ressuscitou. Na mesma hora, aqueles discípulos levantam da mesa, sai de Emaús e volta correndo para Jerusalém, porque eles entendem: aonde a gente pensou que teria morte, tem vida. Ele ressuscitou, aleluias. Quem crê glorifica Ele. Aleluias. Eles olham e dizem: é Jesus. Eles até falaram no meio do caminho: sabe o que? A gente está saindo do propósito. Mas até que eu vou confessar que teve umas mulheres que falou pra gente, as mulheres também que andou com ele, diz pra gente que foi lá e viu, diz que teve umas visões de anjo. Aí o outro fala assim também: é, não, verdade, teve 2 de nós também que foi lá e perceberam que Jesus não está lá. Mas fazer o quê? Vamos embora. E Jesus só ouvindo. Eles até tinham visto uns sinais, eles até tinham visto e ouviram um testemunho de outros discípulos que andaram com eles, dizendo assim: não, eu fui lá, eu vi, ele não está lá. As mulheres falaram para eles: não vai não, eu fui lá e tinha anjo lá, mas eles não acreditaram. Eles pegaram o caminho de Emaús. E sabe de uma coisa? Se eles não creram no que aqueles discípulos falaram, sabe quem foi lá? Foi Jesus pessoalmente tratar com eles. Foi Jesus mostrar para eles: espera aí, vocês estão saindo de Jerusalém, mas eu vim falar contigo. Ainda que tu não está me reconhecendo, eu vou te mostrar sinais que vocês vão lembrar que a gente viveu lá atrás. É aquele momento que os discípulos olham e viram: eu estou lembrado. Sabe por quê? Olha aqui para o pastor: aquele que já pisou no Santo dos Santos não consegue viver em outro lugar. Aquele que já foi enraizado na presença de Deus não consegue desviar, não consegue viver sem Cristo. Aquele que um dia buscou Jesus vai viver se deparando com sinais. Quando eu li essa palavra, Deus me dá essa palavra em casa, que eu estou imaginando um desviado num dia que um dia vai lanchar um café da manhã, pega um pãozinho cortado como esse, ele vai lembrar, ele não vai esquecer. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Aquilo que a gente vive com Jesus, a gente nunca esquece. Porque o que Jesus quer fazer para eles abrir os olhos, sabe o que? Só mostrar para eles repartindo o pão. E eles lembram: um dia eu vivi isso, um dia eu estava com ele na mesa. Pastor, onde o senhor está querendo chegar? Deus trazia essa mensagem para dizer nessa noite
que não importa o que você passar, nunca deixe a presença de Deus, nunca desvie dos caminhos do Senhor, porque pode um desviado hoje estar nos ouvindo e está vivendo momentos que até diz: não quero, mas está vivendo sinais, está sentindo saudade. Eu fico imaginando quando pega um suco de uva para tomar, lembra da ceia, quando pega um pão para se alimentar, lembra que um dia estava na casa do Senhor e na mesa com Cristo, participava do melhor momento, que era sentar com Cristo Jesus. Você sabe o que acontece? O diabo fica lá tentando endurecer o coração e dizendo assim: não volta para Cristo não renova a tua aliança não aceita Jesus não. Mas Jesus ali deixando claros os sinais. Sabe o que queria acontecer naquele dia? O diabo queria que acontecesse é que nenhum deles lembrasse da promessa que foi feita lá atrás, que Jesus falava: olha, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Aleluia. Ao terceiro dia eu vou voltar. O que o diabo não queria é que eles lembrassem que um dia esteve na mesa com o Senhor e precisaria resistir aqueles 3 dias, precisaria resistir àquela pressão. Tem momentos na nossa vida, amados, que a gente precisa olhar e dizer: Pai, fortalece os meus ombros para suportar esse momento. Vai ter dias no teu ministério, crente, e crente passa por isso, amados. Por que, pastor, é tanta luta? Por que é tanto peso? Porque você encontrou a verdade, aleluia. Porque você encontrou Cristo. Sabe por que você é tão criticado? Porque você aceitou Jesus, porque você encontrou essa verdade. Você não encontrou placa de igreja, você não encontrou o homem, você encontrou Jesus Cristo, o único Salvador da tua vida e da tua alma. Vai pesar, porque Ele diz: no mundo tereis aflições, sim. No mundo tem dias que vai ser pesado, no mundo tem dias que vai ter vontade de abandonar Jerusalém, tem dias que a gente vai enfrentar momentos que dá vontade de abandonar Jerusalém e ir para Emaús, mas Jesus vai te buscar também em Emaús. Vai ter dias que vai dar vontade de largar, voltar para a posição de antes. Jesus vai fazer como Pedro, vai lá ele pessoalmente te encontrar lá e dizer: eu estou vendo, como ele falou para Pedro. Oh Jesus, eu não sei se a gente tem crente que nessa noite que um dia se desviou. Isso não é feio não, o importante é que você voltou para Cristo. Mas se a gente for pegar um testemunho de alguém que um dia desviou, se entregou para as coisas mundanas lá fora, é bem certo que em cada momento que ele pisava, ele lembrava de Cristo. A pessoa pode sair do caminho do Senhor, mas nunca vai esquecer do que viveu na presença do Senhor. Nunca vai. Mas o Senhor naquela noite, naquele dia, quando Ele ressuscita, Ele pessoalmente vai buscar um aqui, vai buscar outro ali, vai buscar outro lá. Sabe por quê? Porque Jesus, o propósito dele era mostrar para eles: vocês achou que acabou, não pareceu, vocês desanimaram e choraram porque achou que eu morri ali, acabou. Não, chegou o terceiro dia e eu ressuscitei, aleluias. Era Jesus dizendo para eles assim: olha, eu sou contigo, eu sou com a igreja minha, eu estou no controle. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso para nós essa noite? Não importa luta, tribulação, batalha, nem que seja se arrastando, siga. Nem que seja chorando, siga o Senhor. Nem que seja gemendo, com vontade de parar, de desistir, com vontade de não ir para a igreja, com vontade de nem querer saber mais, de buscar o Senhor. Deus está dizendo: siga, eu sou contigo e vai passar. O propósito é estar aos pés dele. O propósito é, igreja, estar adorando a Ele até o grande dia que Ele vai voltar. Até o grande dia que nós vamos estar face a face com Ele. Até o grande dia que nós vamos contemplar o céu, que nós vamos contemplar aquilo que Jesus tem para nós. E que a gente vai olhar, eu já falei isso aqui, vai chegar lá com marcas, amados. Se o crente disser que não vai chegar lá com marcas, amados, você foi crente aqui nessa terra. É marcas, cicatrizes, dores.
Mas a Bíblia diz, nos maiores propósitos que a Bíblia mais fala, que ao chegar lá, por que você está dizendo, pastor, que chega com dores, cicatrizes, marcas? Porque a Bíblia diz em Apocalipse que quando chega lá, a primeira coisa que ele faz é fazer o quê? Limpar as nossas lágrimas. E quando ele quis dizer dessas lágrimas, não é claro que vamos estar alegres naquele momento, mas é as lágrimas que você passou aqui nessa terra. As lágrimas de dor, de carregar o Evangelho do Senhor. E todos os homens de Deus daqui, sentiram. Teve homens de Deus aqui, que pediram para o Senhor: Pai, me leva agora, não dá mais para suportar. E sabe que são eles, grandes homens de Deus, Moisés, Elias, grandes homens de Deus que pediram: Senhor, me leva agora, porque eu quero parar. Sabe o que é isso? Peso de carregar um Evangelho verdadeiro. E quem carrega um Evangelho verdadeiro, quem prega um Evangelho verdadeiro, sabe do que eu estou falando. Tem dias que o inimigo luta para tirar a tua comunhão. Tem dias que o inimigo faz de tudo para você desistir da presença do Senhor. Mas Jesus, como mostrava para aqueles discípulos, está dizendo para ti nessa noite: Ele vê o teu momento ruim, Ele vê o teu momento de batalha, mas Ele vive e reina para sempre. Ele vem para enxugar as nossas lágrimas. Ele vem para nos chamar, como Mateus diz: está pesado, está difícil, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Recebe alívio da parte do Senhor. Aí ele encerra Mateus dizendo assim: mas aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o maior segredo para a tua vida. Não importa a batalha que você enfrentar lá fora, não importa a luta que você enfrentar, esteja com o teu coração voltado para o Senhor. Quebra o teu coração, luta contra o teu eu, luta contra a tua carne e diz: eu não largo Jesus por nada. Eu não quero ser esse que um dia eu vou ter que ser lembrado num partir do pão. Não, eu vou estar no partir do pão, no meio da congregação, adorando ao Senhor. Glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Se coloca de pé, amados. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Para encerrar, os discípulos disseram assim: Jesus disse para os discípulos, é algo que a gente encerra aqui ouvindo o que ele disse. Quando ele olhava para os discípulos, os dois discípulos falou assim: mas vocês não lembram que a palavra ensinou vocês que era preciso isso acontecer? Jesus lembrava, eles falavam assim: vocês não lembram que eu anunciava que eu partiria, mas eu voltaria, eu ressuscitaria? Naquele momento era Jesus ensinando e nos ensinando. Não esqueça das promessas do Senhor, não esqueça do que Deus tem para ti, jamais. Porque quando a gente se esquece, a gente se perde no caminho. Mas quando a gente a lembra, a gente entende que no momento certo Jesus vai aparecer ali, Jesus vai estar ali, como ele estava no caminho de Emaús, que ainda mesmo sem aqueles dois discípulos ainda reconhecer que era ele, os discípulos amaram estar com ele. Os discípulos gostaram de falar com ele. Que o teu maior prazer e que o teu prazer de estar na presença do Senhor seja muito maior, muito maior do que todas as dores que você enfrenta nessa terra. Que o seu prazer de amar Cristo, de participar de um momento como esse da mesa do Senhor, que o prazer que você tem de ter descido as águas, de ser um cristão, seja muito maior do que as dores que você carrega, as lutas, as batalhas e os momentos ruins. Porque eu tenho certeza que se for assim, até Jesus voltar, você vai estar firme na presença dele. Quem crê em nome de Jesus, fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, Tu és maravilhoso e Tu és santo. Nós aprendemos, Pai, quando o Senhor estava naquele caminho com aqueles discípulos, e o Senhor ouvia eles falar, o Senhor escutava, o Senhor ouvia a queixa deles. O Senhor é o mesmo de hoje que ressuscitou. O Senhor é o mesmo, Pai, que tem dias que para ouvir as nossas lamentações. O Senhor é o mesmo, Pai, que está com esse teu filho, essa tua filha, e que para ouvir as nossas
lamentações, reclamações, medos, aquilo que a tua igreja tem a falar para o Senhor. Pai, nós reconhecemos nessa noite mais uma vez, e que essa palavra possa estar no coração do teu povo, Jesus. Que eles possam sair daqui hoje com essa palavra no coração, que o Senhor é o Deus que não esquece das tuas promessas, que o Senhor é o Deus que vive e reina para sempre. Que enquanto aqueles discípulos, aquelas mulheres, aquele povo, o Senhor pensava que tudo acabou, que o Senhor dali já não sairia mais, que tudo tinha acabado, Jesus. Jesus, o Senhor não é, se o Senhor fosse um homem normal, comum como nós, que não tem, Jesus, essa autoridade para ressuscitar por si só, hoje o Evangelho do Senhor não estaria sendo pregado, igreja. Com os teus olhos fechados, você já imaginou se Ele não fosse o Senhor, o Filho de Deus? Se a gente anunciasse hoje que a gente era cristão, ia zombar de nós e dizer: o teu Deus é morto, teu Deus padeceu e lá ficou. Você já imaginou carregar isso no teu coração, de servir, de buscar o Deus que lá ficou no sepulcro? Mas Ele é Deus, Ele ressuscitou, Ele se levantou daquela cova, Ele saiu daquele sepulcro, Ele apareceu aos teus. Os soldados que guardavam a porta tiveram que ver, tiveram que aceitar. Saiu anunciando, igreja. E ainda que os judeus naquele tempo deram muito dinheiro para aqueles soldados, para eles não contar que Cristo ressuscitou. Todos saberam que Ele ressuscitou. O diabo está pagando lá fora para acreditarem que Jesus não vive. Até o dia de hoje o diabo paga lá fora e tenta pagar dentro das igrejas, acreditar que o Senhor não está vivo. Mas o Senhor tem levantado uma geração, igreja, e essa geração é a nossa. Esse povo sou eu, é você, é esse irmão que está do teu lado. A geração que sabe, crê que Ele ressuscitou, e que Ele vive para sempre. O Senhor reina, Jesus. Pai, nós já preparamos para sentar à mesa com o Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Nós somos falhos e somos pecadores, todos nós, Pai. Nós precisamos de mais e dependemos da Tua presença. Se não for o Senhor, a gente não consegue seguir, Deus. Pai, receba as nossas vidas, Pai, nesse momento da ceia, porque nós fazemos isso em memória do Senhor. A Igreja Santa Ceia vai passar aí. Você que for cear, pegue nas suas mãos, não come e não beba ainda, apenas segure nas suas mãos e fique em espírito com Deus. Depois da oração e da leitura do texto, nós vamos cear. Receba a Santa Ceia do Senhor em nome de Jesus. Apenas segure nas tuas mãos, não coma e não beba ainda mais. Cristo já nos preparou. Você que já foi recebendo a ceia, fecha os teus olhos. E agora fique em espírito com Deus. Fique em espírito com o Senhor. Não come, não beba. Que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho
transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia, Jesus. Os teus olhos fechados, amado, sente meu espírito com Deus. Pois assim diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 11 e versículo 23 diz assim, a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: levanta o pão para o céu, igreja. Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: levanta o cálice também para o céu. Ele diz assim: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Pai, consagra Jesus. Era um simples pedaço de pão, Senhor, mas que consagrado representa a tua carne. Consagra também, Senhor, um simples suco de uva, Jesus, mas que consagrado representa o teu sangue. Consagro com teu poder, Deus. Consagra com a tua unção. Porque não será um simples comer um pedaço de pão e beber esse cálice, mas nós estamos tomando o cálice do Senhor, Deus, que pagou um alto preço na cruz por nós, que nos fez livre para te buscar, para te adorar. E é o cálice da nova aliança. O que ficou para trás até hoje é uma velha aliança, mas que seja renovada hoje, igreja. Consagra, Deus, com o teu poder, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Coma do pão, mastigue bem em nome de Jesus, e em seguida beba do cálice, e do teu jeito adore e agradeça o Senhor. Mastigue bem em nome de Jesus, em seguida beba do cálice. No início eras a palavra. Vai passar uns obreiros recolhendo os copinhos, mas continue em espírito com Deus. Com Deus seja renovada a tua aliança com o Senhor. Um mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra
nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Agradeço o Oh, Senhor, quão maravilhoso é o nome aquele que te amou acima de tudo, Jesus, aquele que ressuscitou e vive para sempre, aquele que nos busca no caminho de Emaús para trás. o véu tu Adora aquele que não te deixa se perder, igreja. Aquele que vai te agora está. Aquele que tem cuidado de ti. O céu te adora. Declara o Senhor. Proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vive estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Recebe o renovo dele. Teu é o reino, seja avivada a tua vida espiritual. Tu é a glória, pega pra ele, acima de recebe todo recebe paz, nome estás. Recebe a língua do Espírito Santo. Esse nome é, renova-se na presença dele. Nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. O maior prazer é que você está buscando um Deus que vive, um Deus que venceu a morte, um Deus que é poderoso, aleluia. Poderoso esse nome, o Jesus que venceu a morte, aleluia. Ele vive e reina para sempre. Ele está conosco, Ele é contigo. Poderoso esse você está se renovando na presença dEle, igreja. Aquele que te sustenta, aquele que te faz sobressair, aquele que levanta a igreja, aquele que faz você vencer, aquele que é santo, aquele que deixou a mensagem, a promessa que daqui a pouco Ele virá, igreja. Suporte mais um pouco, espere mais, aleluia. Ele virá para levar os teus, Ele virá para buscar a igreja, e todo joelho se dobrará naquele dia, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ai, calando rei das, amando rei, canta labalabassu. Ele virá para buscar a tua igreja, Ele virá para buscar os teus, aquele povo que tanto sofreu, que tantas lutas passou, que vive, que tantas batalhas ouve o nome do Senhor, que tantas vontades de parar toda enfrentou. Criatura se derrama, naquele dia será honrado pelo Senhor. Esse povo é você, o som da sua voz, esse povo é nós, igreja. Alegra o teu coração na presença dEle. Levanta hoje, nessa noite, o teu coração. Se você estava abatido, entristecido, cansado, seja renovado pelo Senhor. Com tudo que há em mim, confessarei. Diga pro Senhor que céus e terra passarão, chegará esse dia, igreja, mas o teu nome é eterno. Você pode levantar as tuas mãos e declarar: todo joelho dobrará ao ouvir teu vai chegar esse grande dia, igreja.
aleluias, aleluias. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Declara sobre a tua vida, amados. E mesmo Aleluias, aleluias. pó, com tudo que há em mim, confessarei. Diga em nome de Jesus. Que céus e terra passarão, mas o teu nome Ele é eterno. Declara, amados. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Diga e declara com toda a fé, amados. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aleluia. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Aleluia. teu santo nome. Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Pega o teu louvor para aquele que é digno. Ele é digno de ser adorado. Continue adorando, exaltando a Ele. Ele é digno de ser louvado. Esse é o seu momento, igreja. Se você não buscar, quem vai buscar por ti? Se você não adorar, a Bíblia diz que se a gente não clamar, as pedras vão clamar, mas alguém vai clamar no nosso lugar. Mas Deus ali deixou que o véu fosse rasgado, para a gente tiver livre acesso na presença dEle. E esta é uma noite de oportunidade. Esta é a noite de você entregar tudo para Ele. Esta é a noite de você contar para Ele. Faça como aqueles discípulos, conta, se abre para Ele. Pois Ele é o Deus que renova. Ele é o Jesus que está na casa. Ele é o Jesus que está aí, aleluias. Ele é o Jesus que traz renovo para o teu ministério, para a tua vida espiritual. É, Jesus, tu és santo, tu és Deus. E o diabo não conseguirá, Pai, contra esta vida. O diabo não vai conseguir, Senhor, contra esse teu filho, contra essa tua filha, contra esse jovem. O diabo não vai conseguir, Senhor, tocar, porque o teu povo entendeu, Jesus, que tu és o Deus do caminho de Emaús, que tu és o Deus que está no caminho, o caminho da tristeza, da luta. O universo chorou, o sol se apagou, renova a tua vida aí, crente. Esquece o irmão que está do teu lado, teu medo, teu vergonha. Seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. É, Jesus. Ah, papai, tu és lindo. Sinta essa graça, igreja. Sinta essa presença. Sinta essa paz do teu coração. Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou. Aleluia. Começou, todo poder das trevas vencido estremeceu, sepulcro se abriu, E nada, igreja, declara.
vencerá. Profetiza. De amor. Declara. Jesus está na casa, igreja. A presença dele está na casa. Seja renovada a tua vida, aleluia. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre, Jesus. Recebe aí em nome de Jesus. Recebe a presença dele. Sejam batizados pelo Espírito Santo. Recebe essa paz, essa graça, esta unção. Recebe o Espírito de Deus. Sepulcro se abriu. E nada, Jesus, nada pode impedir o mover dele. Nada pode impedir a unção do Senhor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu. Se você pode levantar as tuas mãos para os céus, para sempre, aleluia. Declara. Para envergonhar Satanás, declara. Para sempre adorado é. Para sempre ele vive. Ressuscitou. Para sempre, aleluia. Para sempre ele vive, igreja. E nessa noite nós vamos cantar, aleluia. Levanta a tua mão para o céu e a prepara. Porque tu és aquele que o Senhor levantou. Tu és aquela que o Senhor te separou. E Deus nos levantou para isso, para declarar. Ele te deu autoridade. Nós somos aquele que fomos redimidos. Nós somos fruto lá da cruz. Então declara nessa noite. Cantamos. Cantamos aleluia. Coloca para fora. O Cordeiro venceu. Levante a tua voz mais um pouco e diga. Cantamos aleluia. Isso, igreja. Coloca para fora, jovens. Igreja do Senhor. Amado, amado, filho de Deus. Mais forte para Jesus. Cantamos. Aleluia. Cantamos aleluia. O que ligares na terra será sendo ligado no céu. Está sendo ligado no céu. Obreiros, céus. Canta. Declara, igreja. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Mais forte, aleluia. Aleluia. Cantamos. Deus é o Deus que traz renovo. Deus é o Deus que traz força. Deus é o Deus que traz renovo. Recebe para a glória de Deus. Recebe para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Declara, declara, igreja, para sempre. Exaltado é para sempre. Adorado é para sempre. Ele vive. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Para sempre, Jesus, declara, igreja. Exaltado és para sempre. Exaltado és para sempre. Ele vive. Ressuscitou. Ressuscitou. A glória do Senhor recebe sobre a tua vida agora. Recebe sobre o teu ministério, a tua vida espiritual. Recebe em nome de Jesus. Ele venceu para sempre. Oh, aleluia, aleluia. Declara,
Sinta a paz dele sobre o teu coração. Ele está na casa, igreja. A presença dele não se limita. Você e ele. Você e ele. Oh, aleluia. Cantamos Aleluia. Cantamos a Ele traz renovo. Cantamos a Ele traz força. O Cordeiro venceu. Ele traz paz para o teu coração. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Suas mãos abertas são a voz. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Podemos cantar, igreja. Cantamos aleluia. Nós temos esse privilégio, aleluia. Venceu. Porque ele venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu, aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Pela presença do Senhor. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Canta, igreja, antes de ir pra casa. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Pra sempre Abre as suas mãos e diga: exaltado é, pra sempre exaltado é, pra sempre, pra Jesus. sempre ele vive. Ele ressuscitou. Ressuscitou. Abre as suas mãos em nome de Jesus. Ressuscitou. Abra as suas mãos. Com os teus olhos fechados. Ele ressuscitou e ele vive para sempre. Ele é o Deus que traz renovo. Ele é o Deus que levanta a tua igreja. Ele é o Deus que venceu a morte. Deus está visitando crentes aqui nessa noite. Bendito és o teu santo nome, Pai. Nós tomamos posse nessa noite. Recebe, igreja. Oh, aleluia. Ele é santo, ele é poderoso. Ele é bendito. Ele é um Senhor que estava no caminho de Emaús. Ele é o Senhor que estava sobre aquela mesa. Aleluia, Jesus. Feche as suas mãos como que segura algo dentro dela, apresentando que você está tomando posse, segurando o que é teu. Pai, nós tomamos posse, Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, Pai. E saímos daqui crendo, tomando posse, Pai, de tudo que o Senhor entregou para essa vida e para a tua igreja. E temos a certeza, Pai, que é um recomeço para nós cada santa ceia. É o cálice da nova aliança. É uma nova aliança contigo. Nós tomamos posse para a honra e glória do Senhor. Diga: eu recebo. Eu tomo posse para a glória de Deus. Diga: glória a Deus. E glorifica aquele que vive com as palmas, para a honra e glória do Senhor. É, Jesus. Abre os teus olhos em nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus, amém? Tem alguém voltando para casa abençoado? Glória a Deus, maravilhoso é renovar nossa aliança com Deus, né, amados? Com Cristo Jesus, amém? Tem que você tenha uma ótima semana para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos para casa, pega tudo nas suas mãos, nós já vamos agradecer o Senhor para a gente ir para casa abençoar. Terça-feira das maravilhas do Senhor, venha buscar, venha estar com a gente, buscando e adorando, buscando as maravilhas em Deus. Quinta-feira, amados, é o sexto, né? Sexto dia da campanha é a entrega do óleo ungido, que a gente ungiu no monte, amados, com azeite da libertação. Você vai levar para casa. Nessa quinta-feira agora, cada um vai estar levando um vidrinho como esse, com azeite consagrado. Você vai levar para casa, ungir os parentes, ungir primeiramente a tua casa, mas você vai ungir os portais. A Bíblia ensina a ungir os portais da nossa casa, amém? Então você vai ungir a tua casa e dali em diante você vai ungir seus parentes, ente querido, aquele que precisa de uma libertação. E no nome de Jesus, Deus vai operar uma grande obra, amém? E que Deus dê uma semana abençoada para a tua vida. Levanta tudo para o céu, em nome do Senhor Jesus. José Vanildo. O Bre passou o nome errado aqui. Quem que é esse irmão? Traz ele aí, amados. O irmão que vai estar congregando com a gente, é? Oh, glória a Deus. Glorifica a igreja, o santo nome do Senhor Jesus. Amém? José Vanildo, mais fácil, passou errado. Amém, que bênção, meu irmão. É um prazer receber o Senhor no meio dessa congregação, e toda essa igreja também se alegra em nome de Jesus, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ele em nome do Senhor Jesus. Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida do teu filho, o Senhor, que estará, Senhor, nessa congregação também buscando, e juntamente conosco, Senhor, nessa caminhada, Senhor, de fé, nessa caminhada, Senhor, de prazer, de te adorar e de te exaltar. E pedimos o Senhor e colocamos, meu Pai, ele debaixo da unção desse ministério, colocamos ele debaixo da unção das nossas vidas, das nossas orações, Pai, que no nome santo do Senhor Jesus, a tua presença venha sustentar ele nessa caminhada, venha sustentar, Jesus, o teu filho, Pai, diante de qualquer luta e tribulação, Pai, que no nome santo do Senhor Jesus, que a tua graça e a tua presença esteja pousando sobre a vida dele, para a honra e glória do santo nome do Senhor Jesus. Nós alegramos, Senhor, pela vida, Senhor, aqui do teu filho, que o Senhor capacita ele também, nós, Senhor, para cada dia mais, está direcionando ele, Pai, cada dia que se passar mais e mais na tua presença, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém, diga glória a Deus e glorifica mais uma vez o nome santo do Senhor. Amém, amados. Glória a Deus por isso, né? Caminharemos junto até o Senhor vir buscar a amada igreja, amém? Para a honra e glória do Senhor. Pega tudo nas suas mãos, vamos para casa abençoado. Pastor, eu tenho o costume de trazer o meu dízimo, devolver o meu dízimo na Santa Cela. Não, apóstolo gasofilados, e você pode deixar lá, e que Deus venha te abençoar e te honrar cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Continue sendo fiel ao Senhor, é a palavra de Deus e não do homem, amados. Eu tenho certeza que Deus é o Deus também para te honrar e te abençoar, amém? Levanta tudo para o céu assim. Se você trouxe teu dízimo, uma oferta, chave do carro, da moto, da casa, tudo que você trouxe, levanta para o céu para a gente agradecer o Senhor. Pai, eu louvo o Senhor e te agradeço pela vida da tua igreja, e peço ao Senhor, Pai, que consagra tudo que eles levantam para o céu. Peço ao Senhor, receba, meu Pai, esse dízimo, é os donativos da tua igreja, que creem, Pai, na tua santa palavra, e por isso tem sido fiel ao Senhor. Tem alguém cumprindo voto, tem alguém ofertando, tem alguém dizimando, Pai.